não falar só da saúde mental ou reconhecer aquilo que sente em setembro. É necessário que nós consigamos reconhecer aquilo que nós sentimos, quais são os sinais que não estão legais em mim. Muitas vezes a gente faz muitas coisas, inclui tudo isso na nossa agenda e a gente quer fazer perfeitamente tudo e dar conta de tudo. Saber dizer não acho que é bem importante. Se eu consigo dizer não é porque eu tenho um propósito maior. Às vezes está triste, tá com um sintoma mais ansioso, às vezes é só um momento. Tá tudo bem a gente sentir, tá tudo bem a gente expressar. O estresse, ele muitas vezes é confundido com a raiva, com a ansiedade. Então, às vezes, a pessoa dá um nome para algo que está sentindo, ou sintoma que às vezes não é. É olhar para dentro de si e realmente entender que você é um sujeito que é passível a falhas a todo tempo. E tá tudo certo. Nós não precisamos ser perfeitos o tempo todo. Nós precisamos aprender a ressignificar as pequenas coisas das nossas vidas. Olá, sejam bem-vindos ao Pod em Casa. Hoje, no nosso episódio de estreia, vamos estar falando sobre o Setembro Amarelo. Temos aqui as psicólogas, vou deixar elas se apresentarem. Boa noite, meu nome é Luana, eu sou psicóloga do Casa. Olá, eu sou a Marileia, sou uma professora aqui do curso de Psicologia da Uniarp e também sou consultora nas organizações nessa área de avaliação psicológica e de perfil. Olá, eu me chamo Ana Cláudia, sou psicóloga clínica e também estou hoje com a função de coordenação do curso de psicologia e sou servidora desta casa há 25 anos. Então, quero fazer uma pergunta primeiro para a Luana, que é a nossa psicóloga do Casa. Como que surgiu o Setembro Amarelo, Luana? Explica para nós. Então, o Setembro Amarelo surgiu, na verdade, em 1994. Teve um jovem de 17 anos nos Estados Unidos chamado Mike M. E ele acabou tendo a morte por suicídio. E até então, os familiares e os amigos relataram que ele não apresentava sintomas, né, e sinais. Não conseguia externalizar esse sofrimento. Ele era tido assim na sociedade como um jovem muito carismático, muito alegre, e que não tinha um sofrimento evidente. E quando eles tomaram consciência desse processo dele, eles começaram a entregar cartões com fitinhas amarelas escrito: se precisar, peça ajuda. Então, nasceu nesse movimento e o amarelo era o símbolo porque ele tinha um Mustang amarelo, um carro que ele gostava muito. Então, ele foi esse símbolo, assim, né, do início disso tudo. E em 2003, a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, oficializou, então, a campanha de prevenção ao suicídio. Então, é um dia mundial. E o Brasil, em 2015, também adotou essa data. Então, desde então, a gente tem trabalhado, não que antes não se falava, mas eu acho que com isso se intensificou, porque é um mês que marca a campanha, assim como os outros meses de outras prevenções e promoções, para estar auxiliando as pessoas que estão em sofrimento. Acho que quebrar tabus também em relação ao tema e principalmente acho que para além da prevenção, a promoção da saúde mental, porque hoje em dia a gente sabe, principalmente no contexto acadêmico, que os nossos alunos eles têm um dia puxado, muitos trabalham e à noite tem uma rotina de estudo e essa sobrecarga sempre reflete de alguma maneira na saúde de cada um. Ou então aqueles que também fazem o curso integral, o quanto que isso demanda de tempo deles. Então, quando a gente tem esse espaço que a gente consegue falar, acolher um mês que mostre e signifique tudo isso, é muito importante, mas a gente sempre tem que lembrar que não é só nesse mês, é sempre que precisa ser falado, abordado, e é que as pessoas entendam, né, que pedir ajuda não é vergonha. A gente tem que, assim, tirar esse estigma, esse tabu, porque todos nós, enquanto seres humanos, a gente se constitui pelas relações. Então, quanto mais a gente reforça isso, reforça a nossa rede de apoio, melhor a gente se constitui enquanto ser humano, enquanto sujeito, né, na sociedade. É muito importante a gente olhar para esse lado emocional, né? É muito interessante também ver de onde que surgiu o Setembro Amarelo, né? Então, aqui quero pedir para as psicólogas, né, qualquer uma das duas pode responder, de que maneira o autoconhecimento pode ajudar os estudantes a identificar precocemente os sinais de sofrimento psicológicos.
Quer que eu responda? Então, assim, eu vejo que é muito importante, né, a questão quando a gente fala da saúde mental, a gente identificar que a gente tem problemas na nossa vida, todo mundo tem. Mas se a gente focar nisso, talvez essa vida, esse espaço fique um pouco cansativo. E a gente tem que voltar, então, o nosso olhar para o lado positivo e ver que a vida não é só os problemas, né? Faz parte os problemas, mas a gente faz parte de um todo maior. Então, se o acadêmico, né, enquanto estudante, conseguir olhar para si, né, entender um pouco mais, ter a questão do autoconhecimento, eu acho que tudo isso ajuda nesse passar de tempo, né? Porque são várias fases, vários estudos, vida profissional, como já comentado anteriormente. Mas quando a gente começa a olhar para si, a gente consegue entender um pouco mais quem a gente é. E aí, nesse contexto, a gente pode encontrar, né, outras opções, outras formas de enxergar. A gente pode solicitar apoio, a gente pode conversar. Então, acho que o grande caminho é primeiro a gente olhar para si. E focar nas coisas boas também, porque tudo que a gente foca cresce, né? Se a gente focar muito no sofrimento, isso vai tomar um espaço muito maior da nossa vida, né? Exatamente. Eu vejo que é importante isso que a Marileia fala, de você entender os sinais. Né? Eu acho que nós temos os sinais e nós temos os sintomas de uma patologia. Então, o sinal, ele sempre aparece. Né? Às vezes é um desânimo que não é comum, não é esperado. Às vezes é um choro que é aquele choro talvez do excesso de cansaço e está tudo bem. E está tudo bem chorar. Né? Mas os sinais, eles sempre aparecem. Eles sempre vão dando sinais, indícios de que algo não está bem. E aí, a se tornar um sintoma, precisa haver muitos sinais. Ou uma continuidade, uma demanda longa de sinais em que o sujeito não consegue perceber. Aí se instala o sintoma. E quando se instala o sintoma, aí sim nós temos algo a ser tratado, né? De forma psicoterapêutica, porque nós já temos sintomas instalados. Então, claro, sinais assim de um cansaço, de uma tristeza, de uma melancolia, de que aquele dia não foi bom, nem todos os dias são bons, nem todos os dias nós somos felizes, nem todos os dias a gente consegue dar o melhor da gente. Então, isso são sinais e que diariamente todos nós passamos. Mas aí a diferença do sintoma é que o sintoma já é recorrente. Já se tem possivelmente um quadro de transtorno instalado. Então, quando há o sintoma, é passível de tratamento. E isso precisa ser evidenciado. Fala-se no Setembro Amarelo, né, mas a Luana diz não só em setembro, todos os dias. E eu concordo plenamente com isso, porque todos os dias nós somos desafiados. Todos os dias nós precisamos ressignificar valores, ressignificar atitudes, ressignificar conhecimento, porque aquilo que nós tínhamos ontem talvez hoje já não se adeque mais à teoria. E assim também é a saúde mental. Né? Então, não falar só da saúde mental ou reconhecer aquilo que sente em setembro. É necessário que nós consigamos reconhecer aquilo que nós sentimos, quais são os sinais que não estão legais em mim. Olhar mais atentamente, né? Nossas emoções, diariamente. O que está sentindo. Exatamente. E quanto mais você entender aquilo que você sente, quanto mais você tiver as tuas habilidades sociais desenvolvidas, saber reconhecer, a exemplo do que se faz hoje com os pequenos no Divertidamente, que reconhecem o que é a raiva, o que é a tristeza, o que é a alegria, e sentimentos, emoções que muitos adultos não reconhecem em si. Então, peraí, eu tenho estado mais triste a alegre, eu tenho estado mais raivoso, em estado de raiva, com compaixão, com complacência. Então, por quê? Por que está sentindo isso, né? Então, nós temos que reconhecer realmente todos os dias, os 365 dias do ano. Prof. Marileia, como diferenciar um momento de estresse comum, né, que a gente estressa o dia a dia, demanda de trabalho, né, da vida acadêmica, como um estresse psicológico, que exige uma atenção ali que o aluno precise procurar um psicólogo? Porque é normal ele ter um estresse ali da demanda de estudo, da demanda de coisas que tem que fazer. A maioria dos nossos alunos também trabalham durante o dia, estudam à noite.
é normal ter o estresse, mas como identificar que é um estresse além, que ele está precisando procurar um psicólogo? Sim, o estresse, ele muitas vezes é confundido com a raiva, com a ansiedade. Então, às vezes, a pessoa dá um nome para algo que está sentindo, ou sintoma que às vezes não é o real. E o estresse, ele acaba atrapalhando quando a gente vê a intensidade e a frequência. A professora Ana comentava anteriormente dos sintomas. Então, quando ele é frequentemente e muito intenso, a gente pode estar desenvolvendo aí um quadro, sim, em decorrência do estresse. Mas o estresse, em determinado nível, ele é salutar, porque a gente precisa se mover, a gente precisa tomar decisões, a gente vive num mundo dinâmico, então é comum, é frequente a gente sentir, mas quando ele ultrapassa ao ponto de que isso limita as minhas qualificações, isso limita a minha posição profissional, isso limita o meu estudo, então é sinal que a gente tem que investigar. E hoje a psicologia, assim como a medicina, né, avançou muito nas avaliações psicológicas. A gente tem uma série de instrumentos disponíveis que a gente pode aplicar, que a gente pode verificar em qual fase está, se a pessoa tem ou não tem. Mas eu acho que é muito importante a gente psicoeducar, né? O que é o estresse, o que é a ansiedade, o que é irritação. Às vezes a pessoa só está irritada e ela acha que está estressada. E aí você começa a alavancar a doença, patologizar. E a gente tem que ter um cuidado em relação a isso. Óbvio que tem pessoas que vão estar com estresse e são estressadas e têm o sintoma e a gente pode e deve tratar, né? A pessoa deve procurar ajuda, mas tem aqueles casos que faz parte do nosso dia a dia e a gente tem que ter o equilíbrio para a gente administrar isso, fazer boas escolhas e levar a vida, né? Eu acho que isso é muito frequente nos atendimentos que a gente faz da questão da ansiedade, né? Sim, exatamente. Chega-se com um sintoma ansioso, mas a gente investigar realmente, às vezes são questões do cotidiano, realmente. Exatamente. E a ansiedade, assim como qualquer outra emoção, ela está presente. Sim. E às vezes até no modo de sobrevivência, de alerta ali, que o nosso corpo dá, que alguma coisa não está legal e a gente precisa identificar isso. E eu acho que quando a gente fala das habilidades socioemocionais é nesse sentido, realmente, de saber nomear, de entender aquilo que a gente está sentindo e entender, assim, que... Eu não gosto de falar, assim, de emoção positiva e negativa, mas eu acho que aquilo que é agradável e desagradável, de alguma forma, da gente sentir, né? Mas essas emoções também que são mais desagradáveis, um pouco elas também fazem parte, né? Às vezes tá triste, tá com um sintoma mais ansioso... Às vezes é só um momento e tá tudo bem a gente sentir, tá tudo bem a gente expressar isso. Então, quando a gente tem essa consciência desse processo, que às vezes é algo momentâneo, que passa por alguns dias, que a gente está vivendo algumas situações que não é fácil realmente, que a gente consegue superar isso, é muito bacana quando a gente tem essa habilidade. E se a gente não tem, a gente vai procurar ajuda para conseguir aprender a lidar com isso, né? Um manejo adequado. Os estudantes sempre vão ter um momento de ansiedade. Não tem como você ser estudante, nem a gente como pessoa mesmo, no trabalho e tudo, a gente, alguns momentos a gente é mais ansioso. Então, saber identificar também que às vezes não é uma ansiedade patológica, né? É um momento. Exatamente. Então, Lu, de que forma os colegas e professores podem oferecer apoio responsável para acolher esses estudantes que estão em sofrimento psicológico? Sim. Eu acho que se a gente for olhar dentro do contexto, né, universitário, a gente pode criar essa rede de apoio. Eu acho que os colegas que os alunos têm, assim, são uma rede de apoio muito importante, porque vivenciam muitas coisas, às vezes, de comum no dia a dia, e às vezes você tá ali presente, você ser o ombro amigo, você ser a pessoa que escuta. Às vezes, se você não sabe o que falar, pelo menos esteja presente. Isso é tão significativo, tão bacana, não só, às vezes, dentro do contexto da universidade, mas para tua família também, para amigos fora daqui. E se você consegue dar um apoio, ok. Se não consegue, às vezes auxiliar, procurar ajuda, identificar. Teve casos já que a gente teve de colegas, né? Que, olha, eu preciso indicar o meu amigo, tá em sofrimento, por favor,
mande uma mensagem, a pessoa, nossa, estava precisando muito, mas eu não conseguia pedir ajuda nesse momento. Então, isso é muito significativo de estar presente. Eu acho que os professores também, porque muitos alunos, eu não sou professora, mas eu vejo assim, os alunos criam um vínculo com os professores. E tem essa rede de confiança, porque é visto como aquele que é detetor de um saber, de um acolhimento. Acho que dentro da psicologia talvez isso seja bem evidenciado. Então, acho que é um processo bacana de criar esses laços, de criar essa rede de apoio e saber que sim, que o professor está ali também, se importa com você, é um profissional que é para além do conteúdo, é para além do estudo, ele quer a tua formação enquanto ser humano. Sim. Ô, Luana, nessa tua fala, acho bem importante, a gente sempre fala da pessoa procurar ajuda, mas o oferecer ajuda, porque aquela pessoa que ela é mais tímida ou introvertida, muitas vezes ela não vai procurar. E se você perceber que tá algo diferente, normalmente a gente percebe nos comportamentos, né, que é visível a nós, né, a gente pode investigar. Tá tudo bem, né? A gente pode fazer essa fala, olha, eu tô notando que está diferente, né? Então, assim, de repente o professor, os amigos, os colegas, né? Então, acho que oferecer é tão importante quanto a pessoa buscar, né? Porque às vezes a gente que percebe algum sinal diferente, né? E até alguns professores entram em contato com a gente aí no caso, né, que eles observam os comportamentos tanto na parte psicológica quanto na dificuldade nos estudos mesmo, né? Porque muitas vezes esse aluno que talvez está passando por algum problema ou tem uma dificuldade, ele não consegue pedir ajuda. Então, às vezes o professor que está mais ali com eles todos os dias consegue ver essa mudança de comportamento e o professor muitas vezes consegue entrar em contato com a gente para que nós possa entrar em contato com o aluno e poder ajudá-lo, né? Exatamente. O programa Casa é muito interessante, né? Dá esse suporte para o acadêmico durante, né? E agora até após, né? Pós-universidade, durante a universidade, isso é muito interessante, né? Ana, como pequenas mudanças na rotina podem impactar positivamente a saúde mental do estudante? O que eles podem fazer de pequenas mudanças, assim, se eles estão passando por um estresse muito grande, uma ansiedade? Então, hoje nós somos sujeitos do desejo, né? Sempre fomos, mas eu acho que hoje nós somos escravos muitas vezes do desejo, daquilo que nós não temos. Então, vejo que um agravante nos últimos 10 anos talvez realmente sejam as redes sociais. Impossível viver sem, até porque ninguém acessaria isso que nós estamos falando se nós não tivéssemos as redes sociais. Mas eu acho que um controle do uso, ou do mau uso, ou uma gestão de tempo em relação às redes sociais é bem interessante que se faça, independente da idade que se tem. A gente fala isso a princípio para as crianças, para os pais, mas nós adultos também. Se nós colocarmos um temporizador e formos ver o tempo que nós passamos nas redes sociais, o tempo que se perde, não cuidando da vida alheia, mas acumulando e gerando ansiedade também para nós, né? Porque você fica vendo reportagens, você vê notícias ruins, você vê que aquela vida é perfeita, você olha a vida do outro, parece que é um retrato daquilo que eu nunca vou conseguir viver na minha. Então, é ter esse monitoramento, esse gerenciamento do que eu estou vendo e qual o meu objetivo em ver. E o que isso tem causado em mim? Porque às vezes nós não conseguimos reconhecer, na grande maioria das vezes, a fonte estressora. A fonte da onde talvez esteja vindo a maior parte da minha angústia, da minha ansiedade, do meu desconforto. E por muitas vezes a gente trabalha isso em psicoterapia, de que você busca algo que não é real, mas algo que é ideal. E aí você, dentro desse idealismo, você esquece de viver a tua realidade. E a tua vida, assim como a minha, não é fácil. É uma coisa que é certa, que a vida de todo ser humano é muito dura. E nós todos os dias conseguimos ser resilientes diante da vida e evoluirmos. Não é fácil a vida de ninguém. Então, se nós primeiro pensarmos nesse sentido assim, de que, puxa vida, né? Quantos leões eu precisei matar hoje para sobreviver, no bom sentido, né? Quantas dificuldades eu tive que superar para eu estar onde estou hoje. Dificuldades diárias, é olhar para dentro de si e realmente entender que você é um sujeito que é passível a falhas a todo tempo, e está tudo certo. Nós não precisamos ser perfeitos o tempo todo. Nós precisamos aprender
a ressignificar as pequenas coisas das nossas vidas. Nós precisamos atribuir novos valores, nós precisamos atribuir novos entendimentos a coisas tão pequenas que por vezes a gente pensa que é tão desnecessário, mas é o necessário. É isso que nós precisamos para viver. Monitorando a nossa ansiedade, monitorando o grau da nossa raiva, da nossa ira, e está tudo certo, né? Todos esses sentimentos fazem parte. Não existe o que é melhor ou o que é pior. É a gestão. É você saber gerir e autorregular as emoções que você tem. Mas sim, respondendo a tua pergunta, eu acho que a higiene do sono também. A higiene do sono é uma dica que eu acho super valiosa aos nossos acadêmicos e a nós também, profissionais, de que nós possamos encher as nossas cabeças 10 minutos antes de dormir de coisas boas. Você tem fé, você vai fazer uma oração, você vai rezar, você vai conversar com Deus, você vai fazer uma leitura que te alivie, não que te atormente a cabeça, né? Porque às vezes você lê uma catástrofe, né, no celular e vai dormir. Não, né? Você pode fazer uma respiração, higienizar o seu sono, higienizar a sua cabeça, né? A gente diz para os alunos, geralmente, esvazia a tua cabeça. Eles dizem, meu Deus, como é que se faz isso? Né? Atribuindo novos significados, atribuindo novos comportamentos, novas habilidades, novas atitudes diariamente, especialmente na higiene do sono, que realmente isso quando você aprende, isso modifica muito a tua qualidade de vida. Eu acho que nesse caminho, assim, tem uma prática que pouco se fala ainda no Brasil, mas eu gosto bastante do Mindfulness, que é da atenção plena, que às vezes as pessoas acham que é só a técnica de respiração, mas vai muito além disso. É de você estar presente no aqui e no agora. Porque às vezes a nossa cabeça ela tá tão atribulada com coisas que aconteceram lá no passado, ou principalmente do que vão acontecer, e a gente esquece dos detalhes, das miudezas do dia a dia. De você andar na rua, de você olhar pro chão, pros detalhes, pra uma florzinha que tá ali, pra uma interação com um colega que às vezes para você pode ser insignificante, mas naquele momento é tão valioso para aquela pessoa. E quando a gente tem essa visão, a gente tem essa consciência, a nossa visão de mundo muda, assim, sabe? E é uma prática bem bacana, né? Que a gente começa treinando ela com a respiração. Tem alguns vídeos no YouTube de meditação guiada que nos auxiliam em relação a isso. Às vezes fazer à noite, 5 minutinhos antes de dormir. Tem pessoas que fazem antes dos 5 minutinhos já estão dormindo. Então, são essas práticas diárias realmente. Acho que essa gestão de tempo, quando a gente fala de uso, a Paty sabe muito bem com os alunos, quando ela faz os cronogramas, é justamente para isso, para a gente ter previsibilidade das coisas que a gente precisa fazer, da nossa organização. Porque a gente tem muita coisa para fazer. E às vezes se a gente olha tudo aquilo e a gente não organiza, a gente se perde, a gente fica ansioso, a gente fica estressado. Então, quanto mais organizado a gente tem, às vezes a gente percebe que a gente tem até um tempo livre ali, um tempo livre de verdade, de qualidade, que a gente pode cuidar da gente, com atividades que são prazerosas também. Porque tem que ter uma vida para além do estudo, para além do trabalho. A gente precisa ter um tempo de qualidade para nós. Desacelerar antes de dormir, né? Respirar, porque as redes sociais é uma coisa boa, mas trouxe muita informação. Esse excesso de informação nos deixa mesmo mais ansiosos, com medo do futuro, né? A comparação, eu acho que vem muito essa questão da comparação, até entre os estudantes, né? Porque tem muitos que olham, nossa, que... né? Eu já ouvi assim, eu vejo amigos que estudam, mas conseguem festa, conseguem sair, conseguem ter vida e eu não consigo ter vida, né? Então gera até essa comparação, assim, né? Principalmente nos cursos que requer mais essa atenção de estudo, né? Então gera tudo isso e é bom desacelerar e até escrever, eu acho também, para tirar um pouco do nosso cérebro, tantas informações, tantas coisas que a gente tem na cabeça, escrever, né? Ali os pensamentos, o que descarregar no papel, para que o nosso cérebro também não fique pensando em tudo isso, né? Então, conseguir ir uma boa noite de sono faz bem para todo mundo, né? E quando a gente não dorme bem... Com toda certeza. A gente já fica... os nossos sentimentos já ficam, né? Gente, o sono é uma... exatamente. O sono é uma coisa muito importante. Totalmente, né?
tem alguns estudantes que têm costume de estudar até de madrugada, né? Estudar, virar madrugada, isso também não é tão bom porque precisa dormir, né? Não é só estudar, mas o cérebro precisa desse tempo para absorver todas as informações, né? Sim. Então, Luana, quais as estratégias e técnicas acessíveis que podem ajudar o estudante a equilibrar o estudo entre a vida do estudante e a vida pessoal? Acho que a gente já comentou um pouquinho da gestão do tempo, Sim, da organização, mas o uso de agendas, de planners. Hoje tem tanta coisa no próprio celular também, muito dinâmico, que você pode ir mudando, né? Colocando, acho que quando a gente estabelece também metas e prioridades para o nosso dia, isso fica mais claro e mais objetivo. Eu gosto muito de quando a gente concretiza, assim, sabe? De que eles conseguem visualizar realmente, então às vezes fazendo no papel, voltar à velha prática da escrita que hoje pouco se usa, isso ajuda muito a visualizar e clarear assim a semana, o mês, dependendo de como que você organiza. Eu acho que quando a gente fala de estudo também, a gente tem muito de entender qual que é o melhor método de estudo para mim, o que serve. Em relação a todos os nossos sentidos, tem pessoas que são muito auditivas e já conseguem compreender todo o conteúdo, tem pessoas que precisam ouvir e escrever, aquelas que têm a memória fotográfica também. Então vai muito de você identificar qual que é o teu melhor método para você alinhar com a tua organização. Então acho que isso seria uma dica, é simples, mas é valioso de se fazer, porque daí quando a gente tem consciência e conhecimento e a gente consegue aplicar de uma forma mais tranquila tudo isso. As questões de autocuidado, sono, alimentação também, aquilo que a gente ingere sempre reflete no nosso dia a dia. Que mais? As questões de autocuidado, das atividades prazerosas, né? Sim, até, Luana, nessa tua fala, para complementar, acho que é a questão do propósito, né? O que a gente quer pra gente? Porque muitas vezes a gente faz muitas coisas, inclui tudo isso na nossa agenda e a gente quer fazer perfeitamente tudo e dar conta de tudo. Então, saber dizer não, acho que é bem importante, né? Mas se eu consigo dizer não é porque eu tenho um propósito maior. Então, a gente não pode só levantar, acordar, trabalhar, estudar e dormir e levar esse ciclo de forma contínua, sem ter esse fundo, né? O que eu quero para mim, para minha vida, né? O que é prioritário para mim, que aí a gente consegue incluir na nossa agenda, né? Concordo com você que tem que ser visual, a gente tem que escrever, a gente tem que ter isso, né? Porque aí fica mais fácil de você gerir isso tudo e encaixar as coisas todas que a gente tem a obrigação, sendo estudante, sendo professor, né? Sendo administrador e muitas outras coisas que a gente faz durante o dia. Então, se a gente não tiver o propósito, né? Então, assim, por que a gente faz o que a gente faz, né? Eu sempre falo que no final das contas todas, a gente quer ser feliz, né? E o meu ser feliz talvez seja diferente de vocês, mas eu continuo caminhando e enfrentando, como diz a Ana, os leões diariamente, né? E acho que é isso que traz a nossa saúde mental, né? Você tentar equilibrar isso tudo, né? E quando a gente tem o nosso propósito claro, a gente vive, não só sobrevive. Exatamente. Se só sobreviver no automático, levantar, fazer as mesmas coisas, eu acho que aí começam os problemas psicológicos. Exatamente. Não tem esse sentido, esse propósito de vida. Aí a pessoa pode olhar para trás, aí vem os arrependimentos, né? Aí começa a vir as questões, né? Então, por isso viver o presente, estar presente aqui no aqui e agora, organizar a vida, incluir teus compromissos, né? Acho que isso tudo faz sentido, assim, para um todo, né? Que a nossa vida é um todo, não é só as partes que a gente vive todos os dias, né? Então, Prof. Marileia, de que forma as instituições de ensino superior podem contribuir para a redução dos estigmas e tabus que ainda persistem na sociedade e dificultam o acesso ao atendimento psicológico? O que as instituições, né, podem fazer? Porque ainda tem alguns alunos, algumas pessoas que têm essa questão de não ir no psicólogo, de perceber que está sofrendo ali, mas ainda tem essa dificuldade de pedir ajuda. Porque tem alguns tabus ainda, né? Olha, eu vejo que a ciência psicológica tem várias abordagens hoje que a gente pode utilizar para essa mudança de concepção. Acho que é uma mudança de paradigma que vem sendo quebrada a cada ano, na minha visão. Então, por exemplo, a área cognitiva comportamental
trabalha muito presente o pensamento, o autoconhecimento, né? As abordagens humanistas, a pessoa como um todo. Eu gosto muito da psicologia positiva, que tem esse viés assim, a gente está falando de Setembro Amarelo, está falando de vida, a gente não está falando de morte. A gente vai numa escola e a gente orienta vários alunos em estágio escolar, eles vão lá falar um pouco de respeito e não de bullying. Então, esse viés que resgata a força que a gente tem dentro de nós, o caráter, a virtude, o otimismo, a esperança, eu acho que isso é muito salutar, porque aí vem um indivíduo não como um indivíduo que tem problema, mas um indivíduo que quer conquistar os seus objetivos. Então, se a gente olhar com esse viés da positividade, a gente tira esse estigma que quem vai ao psicólogo é a pessoa que tem problema ou que tem falta de saúde mental. Não, a gente pode ir para a gente organizar a nossa vida, para a gente ter um projeto de vida, para a gente sim tratar um sintoma, por que não? Então, eu vejo que, né, atualmente, ainda bem, esse estigma vem sendo quebrado. E os profissionais vêm sendo procurados, né, nas organizações, nas escolas, né, na própria universidade. Então, eu vejo que a universidade, o curso de psicologia, tenta fazer isso em vários momentos, né, Ana? Faz semana do Dia do Psicólogo, a gente participa desse podcast, como hoje é um exemplo, das semanas, das capacitações. Então, a gente tenta levar ao público que não conhece o que é a psicologia, de que forma ela vai ajudar, de um jeito mais, eu diria, não estigmatizado, né? Não patológico, e sim como procurar ajuda sendo saudável mentalmente, né? Então, hoje eu acho que a saúde mental entrou em pauta, né? É bastante falado por esportistas, por acadêmicos, por várias áreas do conhecimento. E sim, a psicologia pode ajudar muitas das pessoas, independente de você ter um transtorno ou não, né? Você pode, né, procurar ajuda, organizar a tua vida, fazer um projeto de vida. Então, não é porque a pessoa tem um transtorno que ela vai ao psicólogo e faz psicoterapia. Ela pode ir ao psicólogo para buscar mais autoconhecimento, mais equilíbrio de vida. E a terapia ajuda muito a se conhecer, né? Então, quando a gente se conhece, a gente se torna pessoas melhores, tanto para a gente, quanto para a família, quanto para os colegas, para professores. Né? E o mundo fica melhor, de certa forma, quando a gente se conhece e conhece os nossos limites também. Né? Então, Ana, desculpa, pensando na Ana. Ana, existem programas e serviços ou iniciativas dentro da universidade que podem auxiliar os alunos? Existem sim, então o CASA está aí para isso. Isso é muito legal. É o nosso objetivo principal, para além do atendimento psicológico e pedagógico. Existe toda uma equipe por trás que sempre está ali à disposição todos os dias, em todos os períodos, para estar auxiliando. Então, quando as meninas também às vezes não dão conta, elas sempre nos encaminham. Então, a gente tem a parte de aconselhamento e orientação psicológica ali no CASA. Temos a parte pedagógica, então acho que a gente consegue alinhar muito bem tudo isso, as demandas, porque às vezes a parte está no atendimento pedagógico, está estruturando a rotina, está fazendo o cronofoco, que é uma estratégia muito bacana, e até vai ter depois uma oficina, né, de 22, já aproveitando para falar com a participação da prof também, com uma palestra, e de alguma forma a gente sempre está buscando essa promoção, esse incentivo para além dos atendimentos. Então, com cada vez mais frequência, eu acho que agora com a estreia do Pó de Casa, com as campanhas que todos os meses tem, as meninas sempre estão muito empenhadas para estar realizando, então acho que isso tende a contribuir bastante. Eu sei que tem o núcleo de psicologia também, né? Eu acho que a Profiana pode falar muito melhor do que eu. Mas, para além disso, porque às vezes a gente foca tanto no contexto universitário, mas eu acho que é importante contar que a gente tem uma rede de saúde também no município. A gente sabe também questão de fila de espera, o quanto às vezes demora um pouquinho desse processo, mas para as pessoas que têm dificuldade, às vezes, dentro da universidade, existem os postos de saúde, né? As unidades básicas de saúde que a gente chama UBS, que você pode ir, é o teu posto de referência que está dentro do teu bairro, e que lá tem também uma equipe para estar acolhendo, identificando e às vezes fazer um encaminhamento para o especialista que tem a necessidade ali no momento. Em casos mais emergenciais, né, procurar a unidade de pronto atendimento também, quando necessário. Então, existe sim, não só aqui dentro da universidade, mas no município como um todo, programas
de promoção e também de prevenção e no pós também, para estar auxiliando, né, dentro daquilo que qualquer indivíduo assim precisar, e é público e gratuito, então a gente precisa enaltecer isso também dentro do nosso sistema. Ana, você podia explicar para a gente como funciona o núcleo aí de psicologia? Falar um pouquinho mais sobre. Então, o núcleo de psicologia, hoje ele é coordenado pela professora Josiele Varela, do curso de psicologia, e é onde acontecem os estágios. E esses estágios, em várias áreas, organizacional, escolar e inclusive clínica, né, e intervenção terapêutica. Então, no núcleo de psicologia são feitos atendimentos psicológicos a famílias com até 2 salários mínimos de renda, né? Então, nós atendemos pessoas ou famílias vulneráveis, muitas famílias vulneráveis que conseguem ressignificar suas vidas, seus amores, suas dores, por intermédio dos atendimentos psicológicos realizados no núcleo. Nós atendemos além da população, nós temos algumas vagas para os colaboradores da instituição de ensino, da Uniarp, porque nós precisamos cuidar de quem cuida. E também nós temos algumas vagas também desse todo para os alunos da graduação da universidade. Então, trabalhamos com fila de espera, infelizmente nós temos hoje 77 estagiários atendendo clínica e os 77 estagiários de clínica têm de 5 a 7 pacientes. Então, são muitas vidas sendo ressignificadas, são muitas vidas sendo salvaguardadas, porque não são casos leves, às vezes nós temos casos que demandam de um olhar um pouco mais especializado, a exemplo do acompanhamento psiquiátrico ou da nossa rede intersetorial, que Caçador, como você fala, né, Luana, é fantástica. Nós temos uma das melhores redes intersetoriais em saúde e assistência social de Santa Catarina, e isso é motivo para que nós possamos nos alegrar com os governantes que nós temos hoje. Então, nós temos sim sempre esse olhar do cuidado, esse olhar do ressignificar, e eu gostaria só de deixar bem claro, assim, que eu sempre uso nas minhas falas, que você pode estar sofrendo, mas que você não pode esquecer em momento algum que você é o amor da vida de alguém, né? E esse alguém, se você já não tem mais esse entendimento que talvez a tua vida já não valha mais a pena, mas que tu tenhas a consciência de que ainda assim tu és o amor da vida de alguém, porque nós somos, né? Eu sei que eu sou o amor da vida de alguém também, ou de muitos alguéns, né? Meus pais, meus filhos, meus irmãos, enfim, a gente sempre é amado por alguém, e esse alguém sempre vai querer lutar pela tua vida, né? Então, por isso que nós falamos do valorizar a vida, porque a gente não precisa acabar com a vida, a gente precisa tratar o sofrimento. E esse é o trabalho do profissional da psicologia. Além de prevenir, também é tratar a subjetividade humana, que precisa de um olhar totalmente especializado e de muito afinco, de muito respeito, de muita ética na condução do trabalho. E esse trabalho, do mesmo modo que é feito em atendimento particular, nós fazemos dentro da instituição com um olhar voltado ao outro, né? Do acolhimento, do amor, do respeito, porque sim, porque a tua vida para nós importa, então o nosso cuidado sempre vai ser especializado. Prof, você quer falar mais alguma coisa? Então, eu só queria agradecer a oportunidade, né? Eu acho que é muito bacana o que a Uniarp vem fazendo, o programa Casa, né? Eu acho que abrindo aí os horizontes para acadêmicos, obviamente não só do curso de psicologia, mas todos os acadêmicos. Acho que isso é fantástico, né? Enquanto instituição, esse cuidado, né? Então, muito grata por participar do primeiro Pod Casa, se assim eu falei certo. Obrigada ao setor de permanência pelo convite e queria só deixar uma mensagem final
que foi comentado aqui no início, que eu acho que é bem importante, que a saúde mental ela é diária. Então, assim, cuidem-se, né? Cada um cuidar de si, olhe para você, né? Esqueça um pouco as outras pessoas, as redes sociais, como foi comentado. Eu acho que a solução, se a gente tem problema, está dentro de nós, mas a solução também está dentro de nós, né? Então, a mensagem final é essa: olhe para si, cuide-se, né? Tenha autoestima, né? Porque a vida, como diz a professora Ana, bendita, ela é muito importante e a gente está aqui para isso, né? Para viver um dia de cada vez. Então era isso, meninas, muito obrigada. A vida é um presente e é preciosa. Exatamente. A gente precisa cuidar com amor e carinho e Sim. se olhar, não só olhar para o outro, mas se Sim. olhar também para si, se cuidar. Quero agradecer do fundo do coração também pela participação da Ana, da Marileia, Muito da obrigada. Luana. Muito obrigada por estarem aqui com a gente nesse primeiro episódio, né? Esperamos que futuramente estejam novamente e que vocês curtam esse vídeo, que vocês compartilhem e sigam nas redes sociais o Casa, para não perder nenhum episódio do Pod Casa. Muito obrigada. Fechou? Tchau pra você Tchau. também. Fechou!